Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora. Hoje, Deus tem uma palavra de bênção para você, uma palavra de vitória, uma palavra de crescimento. E a lição de hoje está especial. Deus irá usar o palestrante que estará transmitindo a palavra de Deus para os nossos corações. Então, sem perda de tempo, vamos lá para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa EBD Inovadora, a nossa sala de aula, para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor André, da Ajax 2. Estou aqui para ministrar a quinta aula para você que está aí do outro lado, que acompanha a EBD Inovadora. Nós vamos aprender hoje assunto primordial para a sua classe, para a sua igreja, para todos aqueles que admiram e gostam da escola dominical. E o assunto de hoje é Saul, o primeiro rei de Israel. Então nós vamos ter essa aula ministrada com muito carinho, com muito amor, para você que está aí do outro lado, né? Você que tem nos dado essa audiência maravilhosa, você que tem sempre acompanhado, e é mais uma lição para você que gosta de escola dominical. O nosso textuário está lá em 1 Samuel, capítulo 10, verso 24, que diz: Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! A nossa verdade prática está assim: obediência é algo que Deus leva muito a sério. A nossa leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo 10, do verso 9 ao 27. Na nossa lição, nós temos por objetivos dela, primeiro, analisar os muitos privilégios de Saul, guardar nosso coração em humilde vigilância e obedecer a palavra de Deus. Você vê que os nossos objetivos dessa lição têm que ser alcançados. Eu sei que você vai conseguir lá na sua classe, você professor, né, que estudou, que está estudando, que está procurando, você vai conseguir chegar nesses objetivos. E você aluno, pode estudar porque o assunto é muito bom, esse de hoje. Nós temos aqui um assunto muito pertinente para os nossos dias, né? A nossa introdução da lição, do primeiro tópico, ela vem nos dizer que Saul serve de alerta para todos nós, pois tinha tudo para dar certo e ser um sucesso, mas foi um fracasso por sua própria culpa. Começou bem, mas terminou mal. Você conhece alguém assim, desse jeito? Que começou bem e terminou mal? Talvez você esteja nessa situação, né? O seu ministério começou muito bem, mas agora está dando uma desandada, está acontecendo alguma coisa que não está indo bem. Então, preste atenção no que aconteceu com Saul para que não aconteça com você. Ele começou bem, ou seja, obediente, temente a Deus, sendo um homem fiel, e de repente ele começou a andar por caminhos que não eram bons, desobediente, e acabou fazendo aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Primeiro nós vamos ver os privilégios que Saul tinha. Ele foi o primeiro rei, tinha suas qualidades e era um escolhido e ungido de Deus. Qual era o privilégio de ser rei de Israel? A primeira coisa está lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 22, que diz: Então o Senhor disse a Samuel: Atente à sua voz e estabelecer-lhe um rei. Né? Deus ouviu o povo queria um rei, e assim Deus deu para ele. Não era a vontade de Deus, Deus não queria dar um rei. O próprio Deus ia ser o rei, o Senhor, o comandante, mas o povo, como via os outros povos já tendo um rei que podiam ver, podiam tocar, podiam conversar, então eles queriam ter um rei igual aos outros povos, e assim Deus fez. Mas lembre-se,
não era a vontade de Deus. Ser rei da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, não era algo pequeno. Quando Deus escolheu Saul como rei, Deus deu aos israelitas alguém de aparência física imponente, como eles, a exemplo de outras nações, consideravam pertinente. Então, não foi qualquer um. Deus escolheu um homem de uma estatura maior do que a deles, um homem bonito, um homem corajoso, um homem forte, destemido, para que esse homem pudesse representar a Israel. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, verso 5, diz assim: E lhe disseram, vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Eles estavam lançando sobre o rosto de Samuel que os filhos de Samuel não poderiam substituir ele. Ele já estava velho porque não andavam no caminho, não faziam as mesmas coisas que Samuel fazia. Então, precisaria de alguém, de um outro rei, de um outro homem que estivesse à frente deles, e eles queriam ser igual às outras nações. Não é bom você querer ser igual ao outro. O seu chamado é diferente, querido. A sua trajetória é diferente. Então não queira ser igual. Você tem algo diferente, algo a mais para mostrar. E Deus queria ser essa diferença no povo. Mas o povo queria ter um rei igual às outras nações. Eles queriam ser igual aos outros. E Deus queria que Israel fosse diferente de todas as outras. Mas, infelizmente, eles falaram tanto e Samuel foi falar com Deus, e Deus assim concedeu ao povo de Israel e concedeu esse homem, Saul, um homem alto, bonito, forte e corajoso. Diz assim mais o autor da lição: mas junto com todo o privilégio vem a responsabilidade, como ensinou Jesus: a quem muito é dado, muito será exigido. Tudo que Samuel, o povo queria era um rei, e Deus deu esse rei e a responsabilidade a esse rei. Primeiro, ele teria toda a regalia do povo. O povo trabalhava para si, agora eles iam trabalhar para o rei. Os filhos iam ser para o rei, a colheita ia ser para o rei, o gado ia ser para o rei, tudo ia ser para manter aquele rei. Deus não queria isso para Israel, mas eles quiseram. Escolha de Israel e não de Deus. Quando exercido em nome de Deus, o poder traz um grande perigo, pois costuma ser entendido como prerrogativa inquestionável e absoluta. O fato é que um novo capítulo da história de Israel estava sendo escrito e Saul é chamado para ser um dos seus protagonistas. Querido, é uma coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje. Se você é chamado de homem de Deus, parece que você tudo se volta para você, manda em tudo, você pode tudo, você faz tudo, e na verdade não é assim, Você está à frente de algum trabalho, você está à frente de alguma obra, não é que você vai mandar e desmandar, não, você vai estar à disposição de Deus e obedecendo a palavra de Deus, não fazendo nada do que está aqui além do que está escrito. O que Saul fez de errado foi isso, fazer além do que estava ao seu cargo. Ele era rei, mas ele não era sacerdote, não podia sacrificar, mas ele quis, fazer aquilo que não era da sua alçada. Então não faça somente o que foi determinado para você fazer. Ah, pastor, mas eu tenho que ir além. É verdade, mas tome cuidado para você não extrapolar aquilo. Não faça o serviço do seu pastor. O seu pastor tem um serviço para fazer, então deixa ele fazer. Não queira fazer o serviço dele. Você tem o seu, faça o que é para você fazer. As qualidades.
1 Samuel 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Olha as qualidades e habilidades desse homem. Primeiro, ele era jovem, o que significa ter tomado de ideias, força e destemor. Segundo, era alto, a ponto de sua estatura ser tomada como um sinal positivo em uma época de tantos conflitos militares. Terceiro, capacitado pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 11, verso 6, nós vemos que Deus tomou ele e ele profetizou, falou um monte de coisa, todo mundo ficou abismado porque nunca tinham visto Saul agir daquela forma. Quarto, ele foi manso, lá em 1 Samuel capítulo 10, verso 7, inicialmente, mesmo diante da oposição, Saul não usou a força para esmagar as discordantes, mas tratou-os com mansidão, deixando tudo nas mãos divinas. Essas qualidades foram determinantes para Deus separar este homem chamado Saul. As qualidades desse homem eram grandes. Ele era jovem, alto, capacitado pelo Espírito Santo e manso. Qualidades que Deus viu nele para ser nomeado o primeiro rei de Israel. Então esse homem tinha tudo para dar certo, tinha tudo para que a sua geração, a sua família fosse abençoada por Deus. Mas a história nos conta que não foi bem assim. Como nós vimos lá na introdução, ele começou bem, mas terminou muito mal. Afora isso, podemos mencionar a atitude de Saul quando obedece a seu pai, indo procurar as jumentas. Ele não se omite dos pequenos serviços. Obediente ao pai, né? O pai mandava, ele ia fazer o serviço, mesmo que fosse um trabalho que ele, por ser jovem, né, era desgastante, porque ele tinha que ir longe, não sabia onde estava. Mesmo assim, ele foi e fez o trabalho, obedecia o seu pai de uma forma que Deus viu nele algo diferente. Terceiro tópico é escolhido e ungido. Ungido do Senhor. Reis de Israel se deve ao fato de que os mesmos eram oficialmente escolhidos e designados por Deus para ocupar o cargo mediante a unção feita por um juiz ou profeta. A ideia é que tal pessoa desempenhasse uma função de serviço ao Senhor, porém não significa que tal pessoa fosse infalível, blindada ou que estivesse acima da necessidade da vigilância. Então, o escolhido de Deus ou ungido do Senhor, ele não é infalível, ele não é um super crente, um super pastor, né? Não é nada disso, está passivo à falha, mas é escolhido por Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que homens que Deus escolheu, todos eles falharam, todos eles tiveram as suas quedas, mas tiveram também o reconhecimento de Deus e tiveram seu arrependimento e se voltaram novamente para Deus, e Deus continuou fazendo o que tinha já preparado para fazer com esses homens. Você pode falar aí na sua classe, citar alguém na Bíblia, além de Saul, você pode citar Abraão, Jacó, você pode citar alguns nomes que passaram por esse processo, foram escolhidos por Deus, mas não eram super crentes, super homens, tiveram seus defeitos, mas Deus continuou apostando neles. É assim que Deus está apostando em você. É assim que Deus está apostando em você como professor da IBD, como aluno da IBD, né? Deus quer que você chegue, alcance algo mais alto, mais lá em cima, mas você tem que saber que você, para chegar lá, eu não posso falhar, eu não posso errar, não. Faça tudo para você não errar, faça tudo para você não falhar, mas se acontecer alguma coisa nesse caminhar,
não se desespere, saiba que você tem Deus, o Senhor, para lhe ajudar. Olha o que eu achei interessante esse último parágrafo do autor, e eu quero ler com vocês aqui. É um erro achar que alguém separado para uma função na obra de Deus não pode ser corrigido ou admoestado respeitosamente quando deixa de andar de modo digno, honesto e submisso à palavra de Deus. Encontramos essa verdade, inclusive, no Novo Testamento. Lá em 1 Timóteo 5, 19 e 20, você pode estar lendo lá na sua classe. Talvez parte dos problemas que hoje temos na igreja brasileira se deve ao fato de alguns ungidos, ele colocou aqui entre aspas, se acharem acima de correções, de repreensões e até de conselhos, passando por isso a defender e até a perseguir qualquer um que ousar discordar. Então, querido, não é porque eu sou ungido de Deus, né, que eu vou passar por cima de todo mundo, eu vou passar por cima, porque eu também eu sou submisso a uma liderança. Eu tenho um pastor que está acima de mim, então eu tenho que andar conforme esse pastor, essa liderança tem determinado para mim. E eu não posso fazer nada além, não, vou fazer porque eu sou ungido de Deus. Negativo. O próprio Jesus, ele estava aqui na terra, foi escolhido por Deus, ele deixou lá toda a sua glória e desceu. E toda vez que alguém vinha indagar, ele dizia assim, olha, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. Ele mesmo era submisso a Deus, ao seu Pai. E nós devemos ter essa submissão, esse entendimento. Então, nós vimos aqui no nosso primeiro tópico os privilégios do rei Saul. Primeiro, rei de Israel, ser primeiro, ele foi o primeiro, depois de uma era de juízes, né? Ele chega e é o primeiro rei, era um homem jovem, alto, bonito, manso, obediente e foi ungido por Deus. Privilégios do primeiro rei de Israel. Vamos agora para o nosso segundo tópico da nossa quinta lição. Vamos ver agora os erros de Saul. Talvez você possa identificar alguns erros seus ou dos seus alunos. Não sei como é que você ministra na sua classe, mas é bom que você identifique algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro, que é a impaciência. Tem algum aluno impaciente na sua classe? Tem algum professor impaciente? Seu coordenador impaciente? Você pode identificar lá na sua casa. Você é impaciente ou você tem a paciência, né, para chegar a determinado ponto, a determinado lugar? Nós vamos ver aqui que esse homem era muito impaciente. Não devemos estudar as manobras erradas de Saul altivamente, mas com o devido temor, pois em última análise todos nós somos passíveis às falhas. A impaciência, 1 Samuel 10:8 diz assim: 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. 7 dias. Imagine você esperar por 7 dias alguém e chega os 7 dias e esse camarada não vem, não aparece. Foi o que aconteceu com Saul. E ele sim, tem um detalhe, viu? Ele era rei, né? Ele se sentiu como aquele que manda, aquele que tem o poder nas mãos. E esperou, não chegou, disse, não, eu sou rei, vou fazer o que é para se fazer. E aí foi o grande erro de Saul por causa da sua falta de paciência. Então, se alguém pediu para você esperar, espere. Está demorando? Espere, continue esperando. Você não está esperando Jesus até hoje? Né? Você já desistiu de Jesus? Ele falou que vem, então aguarde, espere. Israel estava em guerra e o profeta Samuel havia dado instruções claras para Saul. Este deveria esperar 7 dias, quando então eles se encontrariam. Parece muito claro o que se esperava de Saul, mas ele não consegue esperar o tempo combinado.
Esperar não é algo fácil para ninguém. É bom que se diga. Você consegue esperar? Glória a Deus. Todos nós, sem exceção, temos certa impaciência. Ninguém gosta de esperar porque toda espera é dolorosa em algum sentido e nós evitamos o que não nos traz prazer. Deus prometeu alguma coisa para você e eu sei que está demorando para chegar. Olha, faz tempo, mas continue esperando. Não tente fazer aquilo que Deus não disse para você fazer. Só espere, aguarde. Samuel falou: Saul, espera, que quando eu chegar, nós vamos fazer o que é para se fazer. Por causa dessa impaciência, ele perdeu tudo o que Deus havia planejado para ele. A obediência é algo que nós devemos trazer conosco. Saul é um caso clássico de impaciência em ação. Ele não consegue viver pela fé e esperar o tempo de Deus para a vida. Nós conseguimos? Deus nunca se apressa. Não existe prazo fatal para suas obras. Saber disto acalma o nosso espírito e relaxa a nossa ansiedade. O impaciente crônico revela um coração que duvida da soberania divina. O resultado é querer agir por conta própria e ultrapassar os sinais vermelhos. Não seja impaciente, querido. Espere no Senhor, confie em Deus, tudo vai se resolver. Se Saul tivesse paciência o suficiente, a tribo de Benjamim, a sua família, estaria reinando até hoje. Mas, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Outro erro de Saul, a arrogância. Meu Deus. 1 Samuel 13:9. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. O sucesso obtido por Saul no caso dos amonitas parece que o fez perder a cabeça. A humildade foi suplantada pela presunção e ele então decide usurpar a função privativa de Samuel oferecendo holocaustos. Saul ultrapassou seus limites. Ele usurpa temporariamente o sacerdócio de Samuel, mas ele não tinha autoridade espiritual para oferecer sacrifícios. Ele é tomado de arrogância e desrespeita o espaço de Samuel. Arrogantes agem assim. Então, cada um tem o seu espaço. Não ultrapasse o seu. Você é aluno, eu sei que você estuda mais que o seu professor. Tem aluno que estuda mais que o professor. Tem aluno que vai mais preparado para a classe do que o professor. Mas pense, não envergonhe seu professor. Ajude ele na aula. Vai ajudando nos tópicos, vai colocando o que você estudou, vai tentando. Quando você perceber que ele está um pouco fora, não tome a aula para si, não. Só vá dando, colocando, pontuando algumas coisas para que ele possa voltar e aí a aula vai se dando bem, o professor não é envergonhado e você consegue se manter no seu lugar de aluno. Aí quando você for um professor, eu sei que vai chegar esse dia, esse tempo, você vai sentir na pele o que é ser tomado, você está ali ministrando, sabendo que é o professor. Eu estou dando exemplo do professor porque nós estamos aqui na escola dominical, na IBD, e o assunto é pertinente a isso. Não queira tomar o lugar de ninguém, no seu trabalho. Você quer ser promovido e você faz qualquer coisa para... Não faça isso. Deixa que o seu trabalho vai dizer, o seu chefe vai ver, alguém está de olho em você, está observando você e com o tempo vai chegar o tão esperada promoção ou eu não sei o que você está almejando. Então, não cometa o erro de Saul na arrogância. Ele era rei, se deu bem lá com os moabitas, ganhou de uma forma extraordinária
A glória não era dele, era de Deus, mas ele achou que foi ele que ganhou, foi ele quem fez, e aí chega nessa situação que recebeu uma ordem ou uma determinação do sacerdote: me espera, aguarde, né? E ele não quis esperar, disse: não, traz aqui o sacrifício, eu sou o rei, eu posso fazer tudo, e acabou fazendo o que não era da sua alçada, não era, ele era rei, mas não era sacerdote, não podia sacrificar, né? E aí ele se deu mal nessa história. O Agostinho disse assim: até Deus se humilhou em Cristo, mas o ser humano permanece soberbo, né? Deus se humilhou em Cristo, ou seja, Cristo se fez carne, habitou entre nós, né? Desceu, né? Sofreu, padeceu, mas o ser humano não quer passar por isso. Quando está com dor, ele logo dá um jeitinho para a dor passar. Quando está passando alguma dificuldade, logo dá um jeitinho para acabar. Então, não sejamos assim, devemos permanecer, né, corretamente, sem ser arrogante, impaciente e arrogante. Outro erro de Saul foi a ingratidão. Ele nunca foi grato a Deus. Nunca se viu na história, nunca se viu na Bíblia Saul louvando a Deus pelas suas vitórias, pelas suas batalhas ganhas. Nunca. Eu estava lendo aqui o livro de Samuel e eu não vi realmente Saul engrandecendo Deus em nenhuma das suas batalhas. Pelo contrário, ele foi um poste ídolo para ele, para que todos vissem que ele era o grande rei Saul, aquele que podia e todas as coisas, ganhou todas as batalhas, todas as guerras. Muito ingrato. Não seja ingrato, né? Glorifique a Deus em tudo que você faz. Glorifique a Deus em todas as coisas que você exerce, tanto na sua vida ministerial, espiritual, na sua vida secular. Tudo é Deus quem faz para nós, né? 1 Samuel 14:47 diz assim: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filisteus, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zoba e os filisteus. E para onde quer que se voltava era vitorioso, mas nenhuma vez glorificou a Deus, nenhuma vez exaltou ao Senhor. Aleluia. Todos os tolos acreditam que podem chegar a algum lugar sozinhos. Não seja tolo. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Sempre precisa da ajuda de alguém. Saul ganhou tudo, mas ele tinha a ajuda de Deus. Mas ele não fez com que Deus fosse reconhecido. Talvez por isso Saul tornou-se um homem consumido por ressentimentos, medos, desconfiança e incapacidade de descansar no Senhor. Somente gente grata descansa em Deus. Os ingratos questionam o tempo todo o porquê disso ou daquilo. Você é assim? O pastor determina alguma coisa, o coordenador determina alguma coisa, o professor, por que isso? Para que isso? Né? Então você está sendo um ingrato. Não questione, somente analise, olhe, observe e faça, porque está tendo uma direção e nós temos e devemos seguir essa direção. Não devemos sair dessa direção em hipótese alguma. A gratidão afasta de nós a autocomiseração e o sentimento de inferioridade e nos faz olhar a vida na perspectiva correta, na perspectiva de Deus. Se você é grato a Deus, vida boa para você. Se você é ingrato a Deus, vai ficar aqui como Saul. Saul trouxe um espírito maligno para a vida dele, né? De tanta ingratidão que esse homem teve. Então esses erros do nosso querido Saul não devemos cometer. Não seja impaciente, não seja arrogante e não seja ingrato a Deus, porque a ingratidão vai te trazer doenças, problemas
e Deus não quer que você tenha problemas. Faça tudo correto e Deus vai te abençoar. E chegamos ao terceiro tópico da nossa revista, quinta lição. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para fazer, interaja conosco e nós estaremos aqui prontos para lhe atender, a tentar resolver, tirar alguma dúvida que você tenha. O nosso terceiro tópico é: obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, diz assim: soberania versus liberdade. 1 Samuel 15:11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Deus escolheu Saul, isto é um fato, mas percebemos que ele é dado ao povo segundo o desejo e o perfil de rei que eles queriam. Não era para Israel desejar e pedir um rei, mas eles pedem mesmo assim, e Deus lhe dá o que eles pediram. Isso mostra que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. O texto de 1 Samuel 13:13 diz que se Saul tivesse sido obediente, Deus teria confirmado seu reino para sempre. Soberania versus liberdade. Deus é soberano, mas ele não tira a liberdade de escolha nossa. A gente escolhe e Deus pode sim nos conceder. Lá no Salmo 37, se eu não me engano, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Se você insistir tanto, Ele com certeza vai te atender. Não é o que Ele quer, mas saiba de uma coisa: Ele pode conceder para você, mas há uma consequência disso. Então a soberania não vai tirar a liberdade. Inclusive essa frase, ela foi uma das verdades práticas da lição de número 2, né? Que isso mostra que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Se você for olhar lá na lição de número 2, você vai ver que essa frase aqui é uma frase da nossa verdade prática. Vencendo o eu. 1 Samuel 15:12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-lhe aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Saul, movido pelo seu eu, construiu um monumento para si mesmo, como se ele e não o Senhor tivesse vencido o inimigo. Começou humilde e escondeu-se na bagagem, pois achava-se aquém de tamanha honra, mas agora o orgulho o vence. É fato que os maiores inimigos de todos nós não estão fora de nós, mas do lado de dentro. Nosso maior problema não são os outros, mas nós mesmos, pois a pessoa mais difícil de lidarmos é aquela que vemos refletida no espelho. Você já se olhou no espelho hoje? Como é que está? Como é que está o seu eu? Como é que está dentro de você? Você pode dizer que está na obediência, continua olhando para Jesus, ou você já está superior a todo mundo, hein? Será? Olha, cuidado. Vença o seu eu. Saul não conseguiu. Ele teve vitórias, ganhou tudo e ele se achou o bambambam, se achou o cara que ninguém ia bater, é imbatível. E nós sabemos a triste história final do rei Saul. As investidas do maligno só nos seduzem porque nos atraem com iscas que escondem anzóis. Cuidado, querido. Vamos prestar muita atenção na palavra de Deus. Vamos olhar para Cristo, né? Jesus, sempre que via um perigo, o que é que ele fazia? Ele fugia, ele saía do meio. Ele era Jesus, ele era o Cristo, mas ele sabia que ele corria perigo, corria riscos, e ele não se aprofundava, ele saía, ele se afastava, ele não ficava
para que ele não cometesse, né, não caísse na tentação da carne. A nossa carne, ela é terrível, fraca, e se nós não cuidarmos de nos afastar desses perigos, nós vamos cair no nosso eu. A nossa luta é contra nós mesmos, a sua luta é contra você mesmo. Então, se policie, ore a Deus, jejue, busque ao Senhor, leia a Bíblia e você vai estar indo corretamente, estará no caminho correto e bom. Lá no finalzinho, o autor pergunta para nós: quais monumentos estamos construindo? Eles são para Deus ou para nós? O que você está construindo? Qual o seu legado? O que você está deixando? Será que alguém, aí na sua classe, você está formando discípulos? Aqueles que vão substituir você quando você não estiver presente? Ou você está se autotitulando insubstituível? Você diz assim, olha, sem mim a escola dominical não anda. Se eu não tiver aqui, essa classe não é nada. Eu quero ser coordenador porque eu vou fazer daqui. Cuidado com essa sua estratégia, porque você pode estar construindo um monumento como Saul construiu e dando círculos, dando volta, adorando e levando a outros crer ou acreditar que sem Saul Israel não iria a lugar nenhum. Na verdade, quem escolheu Saul foi Deus, e Deus podia tirar Saul como assim o fez. Não só tirou Saul, mas tirou a sua descendência e colocou para outra tribo. Olha só como Deus faz. Deus é Deus. Não adianta, você não é insubstituível. Tem sempre alguém que pode fazer o seu serviço. Mas enquanto você estiver aí, faça discípulos. Pegue aquele aluno lá que é bem ativo com você, prepare ele para quem sabe um dia ele possa ser um novo professor da sua classe ou de outra classe. Quem sabe outra classe está precisando de um aluno e você já pode indicar para o coordenador. Quando ele vier perguntar, tem alguém aí? Você indica, né? Tire o seu eu. Ah, não, sem mim isso aqui não vai. Não é bem assim. Vença o seu eu, vá para o espelho, olhe no seu olho e verifique o que está precisando de mudança, e o que está certo continue certinho, mas o que precisa mudar, peça a Deus e vá mudando para que você não fique com aquele negócio que eu sou melhor, eu faço, sem mim não anda, a igreja não anda, o pastor não faz nada. Pode parar. Saul se deu mal. Deus não quer que você se dê mal igual Saul. Obediência ou sacrifício? Qual é o melhor? O que é melhor? Obedecer ou sacrificar? Sacrificar dá trabalho, querido, né? Você tem que preparar o altar, tem que preparar o animal, tem que matar o animal, tem que fazer o fogo. Olha quanto trabalho dá para sacrificar. Obedecer é melhor. Obedecer é só fazer o que for mandado. Olha, arreda essa cadeira daqui para cá. Pronto. Já obedeceu. Olha, anda até ali. Pronto, já obedeceu. Então, obedecer dá menos trabalho. Pense assim, obedecer dá menos trabalho que sacrifício. Sacrifício dá muito trabalho, né? Lembra quando Deus pediu o filho de Abraão? Olha quanto trabalho que ele teve. Teve que acordar de madrugada, teve que separar a lenha, teve que pegar o menino, teve que preparar o jumento, teve que chamar os trabalhadores, teve que subir o monte, né? E quando ele chegou lá em cima, né, já estava pronto o sacrifício para ele. Não era o filho dele, era um bezerrinho que estava amarrado lá. Mas olha o trabalho que deu para ele sacrificar. Mas olha o pouco trabalho que deu para ele obedecer. Não, Abraão, não precisa matar o teu filho. Pega aquele ali, joga aqui e mata. É melhor obedecer. Não faça sacrifício. Você vai se cansar, você vai se fadigar, não vai dar certo, vai acontecer tragédias. Então, obedeça. Obedeça o seu pastor, obedeça o seu coordenador, obedeça ao seu professor, obedeça ao seu pastor, obedeça o seu pai, a sua mãe, enfim, todos que estiverem ao seu redor, obedeça. E aí você vai ver
como a sua vida será bem mais fácil, menos complicada. Não, eu vou fazer por isso aqui parece ser mais... Não, vou pegar esse atalho aqui, atalho, meu irmão, faz o caminho ficar mais longo, né? O atalho faz o caminho ficar mais longo. Não faça isso, faça o que é para se fazer, o que mandaram você fazer. Não faça outra coisa. Às vezes algumas coisas se apresentam para nós como sendo boas e legítimas, mas podem ser distração para nos afastar do verdadeiro alvo. O alvo é Cristo, né? Ele mesmo disse, olha, se alguém chegar, disser que eu estou lá no deserto, não vá para lá que não sou eu, rapaz. Olha quanto quilômetro vai andar para chegar no deserto para ver Jesus. E ele disse, espere, fique aqui, espere por mim, eu vou mandar um outro Consolador, ele vai te ensinar o caminho, vai te mostrar o caminho. Jesus não mandou a gente correr atrás dele, não, ele mandou a gente esperar. Então, vamos esperar. Aplicação pessoal para nós já terminarmos esse assunto. A quinta lição de hoje diz assim: Saul, por não vigiar, foi se afastando da comunhão e da vontade de Deus e, por fim, acabou desqualificado. Como anda a nossa obediência ao Senhor? Ele foi desqualificado por não obedecer. Você quer ser desqualificado? Você quer ser rejeitado por Deus? Você quer perder toda a sua herança? Não faça isso. Então, obedeça. E a obediência maior é essa, que você se inscreva no nosso canal, que você nos dê audiência, que você faça com que a gente chegue a 2.000 inscritos, que nós possamos aqui continuar dando as lições abençoadas que nós damos. Os nossos ministradores são bênçãos, que você possa nos ajudar a alcançar mais e mais vidas com a nossa EBD inovadora. Que você tenha uma boa aula, que Deus possa abençoar a sua escola dominical, o seu coordenador, o seu pastor. Meus amados irmãos, essa foi a nossa aula de hoje. Que lição especial, que lição maravilhosa. Olha, Deus falou profundamente ao meu coração e eu tenho certeza que Deus também falou ao seu coração através dessa ministração poderosa. E eu tenho certeza também que Deus vai usar a sua vida para estar falando ao coração do seu aluno, impactando a vida do seu aluno. Então, muito obrigado por você estar conosco, muito obrigado por você fazer parte desse projeto e nós queremos pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, nós estaremos respondendo todos os comentários. E juntos, então, nós estaremos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso, uma EBD de resultado. Nos vemos no próximo encontro, então, em nome de Jesus. Graça e paz a todos.